Algumas pessoas não saem da sua vida, elas permanecem dentro de você, e o mais estranho é que você gostaria que eles não fizessem isso. Você tentou de tudo, você apagou as fotos, você apagou as mensagens, você repetia a mesma frase para si mesmos. Terminei mais tarde da noite. Quando a casa está silenciosa e seus pensamentos param de fingir, algo retorna. Uma lembrança, uma voz, uma sensação no peito que você não consegue explicar direito. E a pergunta surge novamente. Por que você não consegue apagar alguém do seu coração? Não a partir do seu telefone, não proveniente das suas redes sociais, do fundo do seu coração. Porque uma parte de você já sabe algo que a maioria das pessoas nunca diz em voz alta. As pessoas que amamos não vivem apenas em nossas memórias. Eles vivem em nosso sistema nervoso emocional. E isso, muda tudo. Veja bem, o coração humano não funciona como um computador. Não possui botão de excluir. Funciona mais como uma casa. Todas as pessoas que você realmente amou passaram por um de seus cômodos. Eles tocaram em coisas, mudaram as coisas de lugar, deixaram para trás pedaços de si mesmos sem pedir permissão. E às vezes, eles iam embora sem resolver a bagunça emocional que haviam criado. É por isso que você ainda os sente. Não porque você seja fraco. Não porque você seja obcecado. Mas isso ocorre porque os laços emocionais não são acordos lógicos, são marcas psicológicas. Você diz para si mesmo, eu deveria ter superado isso. Mas lá no fundo do seu peito, algo se aperta toda vez que o nome deles lhe vem à mente. E você não diz isso em voz alta. Mas uma parte de você ainda se pergunta algo doloroso. Será que eles alguma vez sentiram o que eu senti? Essa pergunta é mais pesada que a despedida. Porque a parte mais difícil de perder alguém não é a ausência deles. É o silêncio que eles deixaram para trás. Existe algo que a maioria das pessoas entende errado sobre o coração. Quando perdemos alguém que amamos profundamente, a dor não se resume apenas a essa pessoa. Também se trata da versão de nós mesmos que existia na época deles. Você pode não perceber isso imediatamente, mas aos poucos você começa a sentir falta de coisas estranhas. O jeito como você ria com eles, o jeito como eles olhavam para você quando você falava de algo pequeno e sem importância, a sensação de que, por um instante, você foi importante para alguém de uma maneira muito específica, e essa sensação é difícil de substituir. Porque os laços emocionais não se prendem apenas a pessoas, eles se apegam à identidade. Você era uma pessoa diferente quando os amava. Talvez você fosse mais gentil. Talvez você tivesse mais esperança. Talvez você tenha se permitido acreditar em algo do qual normalmente se protege. E quando o relacionamento termina, você não os perde assim tão facilmente. Você perde essa versão de si mesmo. Então, a mente faz algo muito estranho. Fica repetindo o passado. Não porque queira sofrer, mas porque está tentando recuperar algo que parecia emocionalmente seguro. Você diz a si mesmo que sente falta deles. Mas se você prestar atenção aos seus próprios pensamentos, às vezes, o que você sente falta é da sensação de ser escolhido, ser visto, ser a prioridade de alguém. E isso cria uma armadilha psicológica silenciosa, porque o cérebro confunde familiaridade emocional com destino emocional. Se alguém já lhe pareceu um lar, uma parte de você continua procurando a porta de volta para dentro. Mesmo quando você sabe que está fechado, mesmo quando eles já tinham ido embora, mesmo quando sua mente racional entende que o relacionamento acabou, seu sistema emocional ainda está à espera. Não em voz alta,
mais discretamente, como alguém sentado perto do telefone, fingindo que não está esperando ele tocar, Mas existe uma camada mais profunda nessa dor. E a maioria das pessoas passa anos evitando isso, porque admitir isso parece quase uma vulnerabilidade insuportável. Às vezes, o motivo pelo qual você não consegue tirar alguém do seu coração é porque tocaram numa ferida antiga que você já carregava. Uma ferida que existia muito antes de eles aparecerem na sua vida. O medo de ser abandonado. O medo de ser substituível. Aquela vaga suspeita de que um dia alguém vai olhar para você e decidir que você não é mais suficiente. Você não fala sobre esse medo. Você esconde isso por trás da força. Por trás da independência. Por trás da frase que as pessoas costumam dizer sobre você: você é tão forte. Mas a força pode ser uma fantasia muito solitária, porque as pessoas que parecem fortes são frequentemente aquelas que aprenderam muito cedo que sua dor não tinha para onde ir. Então eles carregam isso em silêncio, e quando finalmente alguém chega, alguém que escuta, que permanece por perto, que torna o silêncio mais suave, seu coração abre uma porta que normalmente mantém trancada, não completamente, mas chega. O suficiente para nos dar esperança, suficiente para imaginar um futuro, o suficiente para acreditar que talvez, desta vez, alguém fique. E quando essa pessoa for embora, a dor não se resume apenas à perda deles. Isso reabre a ferida original. O velho medo sussurra novamente. Viu? As pessoas sempre vão embora. É por isso que esquecê-los parece impossível. Porque seu coração não está apenas sofrendo por um relacionamento. Está tentando se proteger de acreditar nessa história dolorosa sobre o seu valor. E lá no fundo, uma parte de você ainda está lutando contra essa história. Mas eis aqui algo que a maioria das pessoas descobre muito mais tarde na vida. O coração não se cura esquecendo as pessoas. A cura vem da compreensão do significado que essas coisas tiveram em sua vida. Você nunca deveria tê-los apagado. Algumas pessoas entram em nossa história não para ficar, mas para revelar algo sobre o nosso mundo emocional. Talvez eles tenham te mostrado a profundidade do amor. Talvez elas tenham revelado quanta ternura ainda existe dentro de você. Talvez tenham exposto os lugares onde seu coração ainda anseia por se sentir seguro. E sim, também deixaram saudade. Essa sensação silenciosa e pesada que os brasileiros entendem tão bem. Uma mistura de amor, ausência e memória convivendo no mesmo espaço. Mas a saudade não é só dor. É também uma prova de que seu coração é capaz de formar laços verdadeiros em um mundo onde muitas pessoas têm medo de sentir algo profundamente. Você amou, e amar sempre deixa marcas na alma. O objetivo nunca foi apagá-los. A verdadeira transformação acontece quando você para de perguntar: por que não consigo esquecê-los? E você começa a perguntar algo mais suave: que parte de mim esse amor despertou? Porque quando você entende isso, algo sutil muda dentro de você. A sensação de aperto no peito diminui. As lembranças deixam de parecer feridas. Começam a aparecer capítulos. E devagar, sem forçar, seu coração abre espaço para a vida novamente, não fechando a porta para o passado, mas ao perceber algo profundamente humano. As pessoas que não podemos esquecer nunca fomos apenas pessoas, eram espelhos. E às vezes foram eles os primeiros a nos mostrar a profundidade do amor que somos capazes de sentir.